O exemplo que eu vou trazer é um pouco o exemplo da prática do centro de saúde onde eu estou inserido, atendo a uma população ali do centro de saúde do Saco Grande, há 6 anos atendendo essa mesma população. É um posto de saúde que ele tem um modelo diferenciado, visto as características que eu vou apresentar para vocês, que muitas vezes não é o que a gente encontra, mesmo em Florianópolis, em outras unidades de saúde, que tem algumas dificuldades ainda e que a gente precisa avançar. Então, claro, alguns podem dizer, o modelo que talvez eu apresente, pode dizer, mas não é a experiência que eu tive, ou que meus familiares tiveram, ou que meus pacientes tiveram. Sim, a gente sabe que há diferenças, né? E que a gente busca avançar. E esse é um caminho que eu acho que há um apontamento, tanto do município, como do governo federal e estadual, e do entendimento de que a gente quer chegar a um modelo um pouco parecido com esse, né? Então, eu vou apresentando e à medida que vai surgindo, a gente pode ir, depois até abrir para algum comentário, né? Então, falar um pouco o que é a atenção primária, né? E qual é o entendimento, a relação dela com essa situação que a gente está abordando aqui. Então, sendo a atenção primária a primeira porta de contato desse paciente, de todos os pacientes, é onde ele está tendo o seu atendimento próximo à sua casa e onde ele vai buscar, seja nas situações para um diagnóstico, seja para iniciar um rastreamento que pode levar e culminar a uma situação de um diagnóstico de câncer, seja nas situações de urgência e emergência, né? A primeira coisa que a gente talvez é importante quebrar é que o posto de saúde não é para atendimento somente de rotina, de agendamento marcado, mas talvez a maior demanda de um atendimento de um centro de saúde, quando ele tem as portas abertas e ele é realmente o primeiro contato, é na urgência e emergência. E na urgência e emergência, muitas vezes, não necessariamente uma urgência e emergência clínica, mas a necessidade daquele paciente ter uma pronta resposta sobre o resultado no exame que ele tem na mão, o familiar que busca situação de sofrimento devido ao diagnóstico que teve em casa. Então, ele é o primeiro contato, ele é o espaço onde a gente vai tentar trabalhar a integralidade, né, a abrangência da situação, tentando com isso atuar em uma equipe multiprofissional, como a gente tem, por exemplo, as equipes NASFs, que a gente vai mostrar. É onde também a gente vai dar continuidade no cuidado, então a necessidade de garantir essa continuidade, que é a questão de poder retornar e ter um acesso facilitado nesse retorno. E talvez o grande diferencial da atenção primária, quando ela está bem implantada, é a longitudinalidade desse cuidado. Porque quem já teve experiência de ter um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, que seja aquele profissional que te acompanhou ao longo da vida, né? É muito comum, às vezes, quando a gente conversa com os estudantes de medicina, a gente perguntar sobre isso, ou outras pessoas, eu tive um pediatra que me acompanhou, era um pediatra de família, né? Algumas pessoas têm um médico de diversas especialidades que entra em contato, que faz, digamos, a coordenação do cuidado dessa pessoa e dessa família. E a gente sabe que os sistemas de saúde que avançaram no mundo são os que deram longitudinalidade entre essa interação pacientes e profissionais de saúde. Então, tu ter acesso a um médico, a um profissional de saúde que te acompanha ao longo de anos, facilita em muito esse momento difícil da vida do paciente, que é o diagnóstico de câncer, que são as más notícias. Então, vou mostrar aqui um pouco, esse é o centro de saúde onde eu trabalho, atualmente em reforma. A gente atende uma população de mais ou menos 19 mil pessoas, são 3 mil pessoas por área, por equipe, para mostrar um pouco como é esse contexto no dia a dia, como chegam as más notícias para a gente lá. Essas são algumas características do território. A gente atende desde uma população de área de interesse social, que a gente chama, que são baixos índices de TH, até a população de classe média e alguns de média alta que procuram, às vezes, no Sistema Único de Saúde, um atendimento que, às vezes, no privado não é tão suficiente para as necessidades deles. Aqui é um pouco mostrando a ambiência do centro de saúde. A gente sempre acredita que também faz parte da humanização tu chegar num ambiente que seja acolhedor, né? Visto que às vezes a gente tem aquela visão do sistema de saúde que está, digamos, sucateado, e aquilo por si só já acrescenta a notícia difícil, uma situação mais difícil ainda, muitas vezes. Aqui é um pouco da sala de espera. A gente também trabalhava com uma biblioteca na sala de espera, que eu acho muito interessante, agora a gente não tem mais ela ativada. A questão da proximidade do profissional com o paciente, então a gente tentar cada vez mais que esse paciente conheça quem é esse profissional. A gente trabalhou, por exemplo, aqui é um exemplo dessa característica nossa da gente tentar
tornar mais humano esse profissional, mais próximo da pessoa, os mini currículos, que é tu disponibilizar o currículo. Bom, me formei, o médico vai te atender quem? Ele se formou aonde? Ele tem experiência nisso, ele acompanha nisso. Então, é uma forma da gente também dar dignidade e humanidade a esse atendimento. Aqui é um pouco da foto da equipe, que era uma reunião ampliada, tem outras pessoas aqui que estão também nessa foto. As nossas reuniões também. Como é a equipe, então, de saúde da família, de onde eu trabalho? Então, mais ou menos, a gente atende 3.000 pessoas, é um médico de família e comunidade. Esse é talvez um dos diferenciais nossos, desse modelo nosso atual. Todos os médicos têm formação em residência em medicina de família e comunidade, e a gente tem na residência de medicina de família e comunidade formação para habilidade de comunicação, tanto para más notícias como para outras situações. A formação na método central na pessoa, e isso com certeza dá uma diferença nesse profissional, na sensibilidade que ele vai ter no acolher aquela pessoa. Temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários em cada equipe, e saber que todos eles vão estar envolvidos nessas más notícias, porque o agente comunitário de saúde vai estar visitando a família, e talvez o treinamento dele e o entendimento conjunto da equipe do que está se tratando daquele caso vai ser fundamental. O dentista, o auxiliar de consultório dentário, para dar cada vez a integralidade do cuidado, então eles também estão envolvidos nisso. A gente atende daí, para a gente entender o contexto, como que é. Então a gente atende mais ou menos 400, 500 consultas mês, a enfermeira 300 consultas mês, e a gente trabalha muito fortemente naquilo que a gente acha importante, que é o acesso. O acesso, por quê? O acesso garante que eu também vou estar do lado daquele paciente. Ele vai poder me buscar, poder entrar em contato com o seu médico, com a sua equipe, quando ele precisa. A gente não vai deixar ele sozinho, a gente vai ter um compromisso. E como que a gente garante isso, né? A gente garante isso lá com um acesso via telefone, por exemplo. Não é para dar uma notícia por telefone, não. É para acessar, marcar consulta por telefone. Porque a gente acha que é totalmente desumano qualquer um de nós participar de uma fila às 4 da manhã para conseguir uma consulta em um mês. Quanto mais para pessoas que estão passando por uma vulnerabilidade na vida como uma situação dessas. Então, há necessidade de se trabalhar isso. O telefone, ele possibilita não só o contato para marcação de consulta, como o contato para que eu possa depois retornar para esse paciente para um contato telefônico com o seu médico. Por exemplo, ele pode ligar e deixar um recado e no final do turno a gente entra em contato com essa pessoa. Para facilitar, muitas vezes, algumas situações, tirar alguma dúvida, diminuir a ansiedade dos familiares. O contato também por e-mail, a gente agenda consulta por e-mail. Esse contato por e-mail, ele nos facilita, por exemplo, para, na hora de dar o diagnóstico, que a gente fez presencialmente ali, talvez enviar para familiares que sejam mais esclarecidos um texto sobre o que está se tratando aquela doença. Tentar empoderar a pessoa e a família sobre aquilo que está acontecendo com ela. E até muitas vezes não só textos técnicos, como fortalecer algum vínculo e comunicação. Por exemplo, se eu sugerir para ele uma leitura de um texto sobre as pessoas que passam por situações assim, sites de apoio a pacientes. Então são formas que a gente acaba conseguindo de, através da tecnologia, acolher melhor aquele sofrimento daquela pessoa. Claro que as pessoas não marcam só por e-mail e por telefone, mas presencialmente também todos os dias, não há um dia fixo para marcar, e também pelo agente comunitário de saúde. Há situações em que familiares vêm de outras cidades tratar em Florianópolis. E eles chegam na casa das pessoas e o agente comunitário que já está acompanhando de perto identifica aquele caso e traz para a equipe, para que a gente faça, por exemplo, uma visita domiciliar ou marque uma consulta, né? Então, eu acho que... E também, às vezes, não só o celular da equipe, que esse é o celular da equipe. O médico, às vezes, disponibilizar e de experiência própria, assim, de poder colocar no cartão da pessoa ali o telefone do seu médico privado, para em algum momento de urgência, fora do horário de trabalho de centro de saúde, eu estar disponível para ela. Claro, que assim, a gente tem largadas devidas demandas da vida de cada profissional, mas sabendo que muitas vezes esse telefone não vai ser usado como a gente imagina que seria usado. Eles vão me incomodar, vão entrar em contato. Não, muito pelo contrário, tu vai estar disponibilizando o teu contato para um momento de urgência, e se tu puder ajudar aquela pessoa, vai ser muito bem acolhido pela família. Ou seja, eu não estou deixando a pessoa sozinha, né? Então, é bem interessante. Inclusive, os celulares cada vez mais contando com serviço de mensagem instantânea, familiares que usam o WhatsApp para tirar alguma dúvida. Então, uma forma de um sistema que dá acolhimento a essa demanda, né? Aqui mostrando um pouco os cartões que a gente tinha feito, o nosso cartão de acesso, como que a gente distribui para as pessoas marcarem consulta com a gente. A nossa agenda, então, como que se dá no dia a dia isso? Como que chega aquele paciente ali,
com o exame na mão, ou com uma suspeita, ou iniciando um acompanhamento para digamos, uma lesão na pele que ela tem. Então, assim, a gente, por exemplo, atende atualmente de 10 em 10 ou de 20 em 20 minutos. A enfermeira de 20 minutos. Como que a gente dá toda aquela passo a passo da comunicação de más notícias nisso, né? Nesse espaço aí? O tempo de agendamento é de 0 a 7 dias, ou seja, eu posso agendar para o mesmo dia e no máximo em 7 dias. Isso eu acho que é um avanço que a gente tem que buscar, né? O horário no fim do turno para retornar os telefonemas e colocar que, assim, em meio a tudo isso, as consultas agendadas, aos telefonemas, ao e-mail, a gente atende urgência e emergência. E a gente imagina que deve ser a porta de entrada do sistema do posto de saúde para urgência e emergência. Não a UPA, mas sim o posto de saúde, como primeiro contato. Ou então, claro, alguns serviços, como o CEPOM disponibiliza agora, de atendimento de urgência, mas muitas vezes o que acontece? O profissional tendo acesso a gente, ele pode chegar num primeiro momento, ser avaliado e a gente entrar em contato com o serviço que facilita a ida dele para o serviço especializado ou para a porta de urgência e emergência. Também colocar que a gente faz na atenção primária, muitas vezes, biópsia de pele. E essa biópsia vem para a gente e a gente vai dar a notícia ali, não só os outros exames que são encaminhados fora da unidade de saúde. Então, uma unidade de saúde que tem um funcionamento que consegue dar conta do que a atenção primária pode fazer, ela vai resolver de 80% a 90% das questões de saúde da pessoa, incluindo questões que a gente talvez algumas unidades nunca pensará. Faz biópsia? Claro, a gente faz biópsia, encaminha para o laboratório, a gente recebe o resultado. E a gente também trabalha em algumas unidades mais ou menos práticas integrativas e complementares, que também é uma forma de dar acolhimento para aquela situação de vida da pessoa. Por exemplo, pacientes em quimioterapia, a gente sabe que a acupuntura tem uma boa evidência para tratamento de náuseas pós-quimioterapia. Então, alguns médicos recebem informação na rede para acupuntura, alguns têm títulos de acupunturista. Eu tive uma experiência de uma paciente que ela fazia quimioterapia e após a sessão ela vinha fazer uma sessão de acupuntura comigo, uma combinação que tinha. E é uma forma que toda a sessão também é um momento também para tu poder estar abordando os sofrimentos, as dúvidas daquela pessoa. Aqui é um pouco do consultório, o médico e o enfermeiro eles trabalham em conjunto praticamente, assim, é um consultório do lado do outro, isso também é uma estrutura que a gente tem. O enfermeiro atende na clínica como o médico, em largadas devidas diferenças de técnica e de competência profissional, mas muitas vezes também o enfermeiro vai estar acolhendo a família, vai estar dando uma má notícia, às vezes agora saindo um pouco do câncer, com os testes rápidos que estão sendo implantados na rede, né? Então, a necessidade é de pensar na formação de todos esses profissionais, né? E colocar aqui, então, em meio a esse corre-corre do dia a dia, de uma unidade de saúde, da pressão assistencial, que é maior ou menor, dependendo da unidade de saúde, e que, infelizmente, quando a gente trabalha sempre com os alunos da atenção primária, a pressão assistencial sempre vai existir, como não só na atenção primária, quem trabalha em outros ambulatórios tem isso, né? A sala de espera, as situações inevitáveis que acontecem. Então, em meio a tudo isso, né, tem um atendimento que muitas vezes é um resfriado, uma avaliação de puricultura, às vezes é uma sutura que a gente tem que fazer, às vezes uma encravada, surge o paciente que está com o resultado de exame. Como que a gente faz, né? Visto que a gente tem um trabalho conjunto em equipe, visto que é importante seguir os passos da comunicação de más notícias, então a gente usa, eu trouxe na verdade um termo que é consulta sagrada, é um termo cunhado por um médico de família espanhol, Juan Gervás. Ele, na verdade, nada mais é do que está dentro de toda a literatura também de habilidade de comunicação, mas só é um termo diferente para abordar talvez as mesmas coisas, mas é a questão de, tipo, naquele momento que então eu identifiquei esse paciente, eu vi que dentro da equidade eu preciso dar maior atenção para ele, o que eu vou fazer? Nesse momento eu tenho que desenvolver técnicas de plena atenção. Naquele momento eu tenho que evitar a interrupção, desligar meu celular, desligar, a gente usa comunicação interna via mensagem instantânea entre o enfermeiro, o médico, entre o técnico, o médico, vou ter que trancar a porta, vou ter que talvez orientar a minha enfermeira pelo computador que eu vou atrasar, talvez remarcar alguns pacientes, talvez na sala de espera, dependendo da situação, mas sabendo que naquele momento eu vou ter que estar plena atenção para poder conseguir acolher aquele paciente, para poder demonstrar pleno interesse por ele e, com isso, desenvolver minhas técnicas de habilidade de comunicação. E daí tu pensa, em 10 minutos, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho técnicas de habilidade de comunicação, muitas vezes isso vai me ajudar a organizar a minha consulta. Talvez não vá levar 10 minutos, mas vai levar 20, vai levar 30, né? Mas se eu consigo, tenho técnicas, desenvolvo elas dentro da habilidade de comunicação, isso me facilita de poder dar aquela notícia dentro desse contexto. Então, trazendo um pouco, né, que
em meio a tudo isso da organização do sistema, a gente vai lidar com as fortes emoções, a gente vai estar acolhendo, a gente vai ter que utilizar as nossas habilidades de comunicação. A gente vai trabalhar inevitavelmente com a família, né, como a Lara já trouxe. Uma das pessoas trouxe um exemplo de uma ferramenta que na medicina de família a gente usa, que às vezes é a construção do genograma, para conhecimento da família, para conhecer as relações familiares. Às vezes a gente já conhece. O principal, né, que a gente já trouxe, né, que nesse momento e de todo o sistema, talvez seja o interesse pela pessoa. Então, se eu demonstro interesse, eu vou, inclusive, talvez, conseguir superar alguns gargalos do sistema. Porque se eu tenho um paciente que eu vejo que ele está necessitando de um atendimento, está necessitando, às vezes, de um diagnóstico mais rápido ou de um acompanhamento para um tratamento, ou uma situação que está acontecendo, e eu sei que o sistema tem alguns gargalos, mas eu tenho contatos. Às vezes eu posso, sabe, ter contato com a SEMI, né, e dizer, ó, SEMI, eu tenho um paciente assim, isso é porque eu tenho interesse. Então, assim, isso é fundamental. Se eu tenho interesse, eu posso não ter o treinamento específico de dar umas notícias, o treinamento de habilidade de comunicação, mas se eu tenho interesse, eu vou atrás, eu vou buscar resolver e ajudar aquela pessoa, e não simplesmente ao oncologista, tchau, uma fila do sistema de saúde que a gente não sabe para onde vai, digamos assim, o paciente não sabe, né? Ou a solicitação do exame de biópsia que vai, talvez, às vezes é mal inserido no sistema e fica lá numa fila. Então, se eu tenho interesse, eu vou atrás, eu vou acompanhar aquele paciente, visto que naquele momento, como eu também gostaria de que um profissional de saúde me acolhesse e se responsabilizasse por aquela situação. O uso da empatia, né, não há a necessidade extrema, né, da gente treinar a empatia nos profissionais, abordar essa questão, né, e a gente vê hoje, né, uma crise, né, digamos assim, está na mídia, né, da classe médica, né, toda essa formação médica, não só na classe médica como nas outras profissões, mas que mais está em voga e que mais aparece, né, e como que a gente precisa desenvolver cada vez mais isso para dar conta, mesmo sabendo da pressão assistencial, mesmo sabendo do dia a dia de uma unidade. A visita domiciliar, onde a gente vai muitas vezes fazer cuidados paliativos também, a gente vai atuar em cuidados paliativos nessa visita domiciliar. Infelizmente ainda a gente tem visitas domiciliares programadas, né? A gente tem aquele dia específico que a gente vai fazer a visita. Em outros países, o médico de família, ele faz a visita de urgência, ele vai, precisa de uma visita naquele dia, ele consegue ter horários para poder fazer. Então isso é uma coisa que a gente precisa avançar também, né? Porque em algumas situações a gente vai precisar talvez fazer uma visita no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou não no dia agendado previamente pela prefeitura, né, pelo carro que vem. A visita vai envolver necessariamente outro contexto, o cenário, né, o ambiente da casa da pessoa, as pessoas que estão ali, a família que está ali. Num cuidado mais a longo prazo de um paciente com câncer, cuidados paliativos, a gente vai fazer a visita não só para o paciente, mas fazer a visita para o cuidador, né, trabalhando a saúde daquele cuidador que muitas vezes deixa de lado, né, a sua saúde para o cuidado do paciente com câncer. Colocar aqui em meio a esse cenário da atenção primária, a gente vai poder contar muitas vezes com psicólogo, com assistente social, nutricionista, farmacêutico, pediatra, psiquiatra, educador físico, fisioterapeuta, através do acesso pela equipe de saúde da família. Então, assim, muitas vezes é importante trazer isso, às vezes a gente encaminha. Encaminhamos ao psiquiatra. Não, encaminha ao médico de família, porque a partir do médico de família, se eu identificar uma dificuldade em fazer algum tratamento medicamentoso, no caso da psiquiatria, eu vou poder entrar em contato com o psiquiatra matriciador. Se ele precisar de uma consulta com esse psiquiatra, ele vai na consulta do psiquiatra e volta comigo. Afinal de contas, o médico de família faz a coordenação desse cuidado. Então, eu colocar que isso tem disponível na rede, em mais ou menor proporção, dependendo a cada unidade de saúde atualmente. Claro, há déficits ainda, né? Mas a gente pode contar com essa equipe também na atenção primária. A gente, claro, lida com situações complexas que vão necessitar, às vezes, de cuidados complexos em outros cenários que não a atenção primária, de equipes multiprofissionais em outros cenários. A Lara já trouxe, questões de, provavelmente, cuidado multiprofissional na UTI, cuidados multiprofissionais nos ambulatórios, enfermarias do CEPOM. Mas na atenção primária a gente também vai poder contar com isso. Se a gente tem um coordenador do cuidado, então se eu encaminho de volta para o médico de família e comunidade, ele vai conseguir, junto com a equipe, coordenar o cuidado e encaminhar esse paciente para o psicólogo, para o nutricionista, fazer uma interconsulta com um profissional desses. Outro espaço interessante que muitas unidades oferecem, nós lá também, os grupos, né? Os grupos de apoio. Então a gente grupos de apoio psicológico,
outros grupos que podem se beneficiar em determinados momentos desse acompanhamento, né? Grupos de convivência, ou pacientes que já acompanham esses grupos de convivência, como que é esse impacto para os outros, né, do grupo. Então é interessante colocar que é uma outra ferramenta, um outro espaço de cuidado na atenção primária. Grupo de educação física, né? Então, colocar que também há questões na unidade de saúde que podem acolher de forma coletiva isso, né? Os desafios, né, como a gente já vem falando, então o treinamento e habilidade de comunicação para todos os profissionais de saúde, desde a graduação e também através da educação permanente, né? A gente precisa avançar nisso. Os desafios do acesso e acolhimento, porque esse sistema que eu mostrei talvez não seja realidade em muitos lugares, né? E a gente ainda viva, né, como a gente vê hoje em dia, as situações de fila, dificuldades de acesso, as dificuldades de recursos humanos, né, que levam muitas vezes à falta de continuidade e longitudinalidade do cuidado. Então são os desafios que têm a ver necessariamente com a questão das más notícias, porque tem a ver necessariamente com a linha de cuidado dessa pessoa. Porque se eu tenho tal profissional que tem uma boa sensibilidade, mas eu não consigo acesso a ele, se ele profissional ele fez uma boa acolhida, mas eu não consigo depois trabalhar a contra-referência desse paciente, a referência e contra-referência. Então, esses gargalos, por exemplo, se eu tenho um paciente que está acompanhando no CEPOM, com quem eu entro em contato? Por que eu não tenho contato direto, às vezes, com o médico que é responsável pelo caso no CEPOM? Isso ajuda e avança em muito. E o contato não precisa ser por carta, pode ser por e-mail, facilita muito mais, né? Visto que o sistema de prontuário eletrônico ainda não é integrado. Se fosse integrado, a gente teria avanços mais ainda, né? Mas se a gente não tem esse contato integrado, por que não um contato direto, médico com médico, enfermeiro com enfermeiro, né? Enfermeiro da atenção primária em contato com enfermeiro da atenção especializada para cuidados que muitas vezes vão necessitar de ferramentas como curativos complexos ou outras situações, até as questões que a Lara trouxe, administração de medicamentos e tudo mais. E os gargalos, né, da rede de atenção especializada, que muitas vezes são os grandes dramas, né, desses pacientes, né? Os grandes dramas estão aí, né? A gente acaba acolhendo, dando a notícia muitas vezes, mas o drama começa às vezes, né? Porque o tratamento demora, o encaminhamento demora. Então a gente tem, né, daí, brincando um pouco, trazendo um pouco a questão da prevenção quaternária, né, a gente tem toda uma rede, faça a mamografia, mas que o principal que talvez seja o seguimento disso, dos casos indicados, a gente não tem. Então, isso gera uma angústia muito grande no paciente, no profissional, a impotência do profissional, né, em tratar isso, e a dificuldade de entendimento também, como que eu explico para ele que, bom, eu dei o diagnóstico, agora está aguardando, e ao mesmo tempo, quem é o culpado dessa demora, né? Então, são gargalos que fazem um pouco de uma macroestrutura do sistema, mas que tem necessariamente uma ligação com o tema que a gente está colocando aqui, visto que todo mundo já deve ter visto, experienciado situações que o sistema de saúde muitas vezes ele é patogênico, né? Ele é iatrogênico, né? Não só também pelos gargalos, mas pelos profissionais que às vezes a gente tem contato no sistema de saúde, infelizmente. Trago para finalizar essa frase que eu achei interessante, né? O clínico é como um instrumento musical que deve ser constantemente afinado para que se faça boa música, e mostrar um pouquinho de uma parte da literatura disponível hoje, né? Essa é uma parte apenas, mas que alguns livros que são interessantes, que abordam a habilidade de comunicação, não só do paciente de comunicação de notícias difíceis, mas outras situações, paciente agressivo, outras como fazer a consulta. Então, um livro Entrevista Clínica, Nova Consulta, o método clínico central na pessoa. Então, agradecer, eu acho que é isso. Obrigado.